Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia neste momento, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, para a nossa meditação. Enquanto você vai procurando o texto, eu quero expressar a minha imensa gratidão a Deus por esta oportunidade de estar neste lugar e de ser porta-voz da sua poderosa palavra. Louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, pastor Daniel, que Deus venha continuar abençoando a vida dele e toda a sua casa. Gostaria de agradecer a Deus também, irmãos, pela vida da missionária Eunice e do seu esposo, amém? Os quais foram canais de Deus para que estejamos aqui fazendo exposição da palavra de Deus, amém? Eu tenho uma palavra da parte de Deus e eu quero compartilhar com os irmãos. Tá bom, isso aqui tá ótimo, tá bom. Amém? Quantos acharam o texto, digam glória a Deus. Segundo Samuel, capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo da casa de Saul, cujo nome Ziba. Chamaram-no que viesse. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse o rei: não há alguém, porventura, da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e, prostrando-se com o rosto em terra, disse a Davi: Mefibosete. Ele respondeu: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, e tu comerás pão na minha mesa. Glória a Deus. Escolhe o crente mais cheiroso que está aí do seu lado, irmão. Crente é cheiroso, crente toma banho, né? Aleluias. Glória a Deus. Dê um sorriso para ele e diga para ele assim: deixando Lodebar. Eu sei que você não jantou ainda, mas você pode fazer melhor. Diga para ele: deixe Lodebar e indo para Jerusalém. Amém? Se assenta aí adorando a Deus. Glória a Deus. Durante um longo período, a nação de Israel viveu debaixo do regime da teocracia. No regime da teocracia, ou no regime teocrático, Israel era governado pelos juízes. O papel de um juiz era tão importante que falar com o juiz, consultar a um juiz, era praticamente a mesma coisa que falar com o próprio Deus. Nesse período, era Deus quem regia Israel através destes santos homens que foram escolhidos por ele. Porém, a nação de Israel não estava contente com isso.
a nação de Israel ao observar que todos os demais reinos, que todas as demais nações eram governadas por reis, o povo então se pôs a clamar a Deus, pedindo a ele um rei. Diz a Bíblia que eles vão até então o profeta Samuel, que exercia o ministério de profeta, juiz e sacerdote, e começam a pedir a Samuel que orasse ou que falasse com Deus, para que Deus viesse a levantar um rei. Este rei foi escolhido por pedido do povo. O nome deste rei se chama Saul. Ora, não era até então a vontade de Deus em levantar um rei para Israel. Todavia, a vontade permissiva de Deus vai levar com que Israel viesse a ter um rei. Não era o propósito de Deus até então para o povo. Então o povo vai desmerecer o propósito de Deus e vai colocar à frente do propósito de Deus a sua própria vontade. E tudo aquilo que não é propósito de Deus para a minha vida, tudo aquilo que não é propósito de Deus para a sua vida e que vem antes do momento esperado ou pré-estabelecido por Deus, acaba se tornando maldição. Tudo que não é propósito de Deus para nós, tudo aquilo que não é plano de Deus para você, acaba se tornando maldição. O que era para ser bênção, acaba se tornando uma maldição. A Bíblia diz que Saul até então vai começar bem. Saul vai começar debaixo da unção de Deus, fazendo a vontade de Deus. Haja vista que o profeta Samuel havia derramado sobre a cabeça de Saul o óleo, o azeite. Então isso significa que a unção de Deus estava sobre a vida de Saul. Só que o erro de Saul é que ele começa bem e termina mal. Eu vou repetir. O erro de Saul é que Saul vai começar bem. E a Bíblia diz que o importante não é como eu começo. O importante é como eu vou terminar. Porque a Bíblia vai notificar e vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Está cheio de gente por aí que até começou bem. Começou igual Saul, debaixo da unção, debaixo do propósito, fazendo a vontade de Deus. E hoje, se você se deparar com essas pessoas por aí, nem parece que elas foram um dia servas e servos do Deus vivo. Só que existem outros que até começaram mal, começaram ruim, caindo e se levantando. Caindo e se levantando, mas para a glória de Deus, estar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que Saul até começa bem, porém ele termina mal. Pastor, como que Saul vai começar? Saul vai começar trabalhando. Saul vai começar indo atrás das jumentas de seu pai, que haviam se extraído, que haviam fugido. Saul até começa bem. A história vai dizer que Saul vai exercer o seu ofício, o seu reinado, debaixo da unção de Deus, por um período de apenas 2 anos. Haja vista que durante 40 anos Saul reinou sobre Israel. Então isso significa que Saul vai estar 38 anos fazendo tudo aquilo que não era da vontade de Deus. Só que Deus, irmãos, ele é misericordioso. Deus vai olhar para Saul e vai lhe dar uma grande oportunidade. A oportunidade que Saul é estabelecida por Deus, a oportunidade que ele tem, é de ir até Agag, rei dos amalequitas, matar, exterminar por completo os amalequitas da face da terra. Só que ao invés de obedecer por completo a ordem de Deus, Saul poupar o rei dos amalequitas. Saul vai poupar o melhor do gado, o melhor das ovelhas, o melhor do rebanho. Só que a ordem de Deus, ela não deve ser obedecida pela metade,
Porque Deus não me quer pela metade, Deus me quer por inteiro. Deus não quer que você fique em cima do muro, Deus quer que você tome uma decisão. Não existe esse negócio, irmão, em dizer que Deus só quer o coração. Não, Deus quer o teu coração, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Deus te quer por completo. A Bíblia diz que Saul obedece pela metade. Pastor, o que Saul fez? Saul deixou Agag viver. Só que a ordem de Deus era para morrer. O nome Agag aqui, irmão, não é um nome comum, um nome qualquer. O nome Agag aqui, na verdade, ele é um título arcaico, como César, Faraó e outros mais. Pastor, o que significa o nome Agag? O nome Agag significa chama. Vou repetir. O nome Agag significa chama. Sabe o que Deus estava dizendo para Saul? Saul, existem certas chamas que precisam ser apagadas. Porque todo grande incêndio, irmãos, começa por uma pequena chama. Inicia-se através de uma pequena fagulha. Talvez Saul olhou para Deus e disse assim: Deus, é só uma pequena coisa, não tem nada a ver, vai passar batido diante de Deus. Só que Deus está dizendo: Saul, a única chama que deve permanecer acesa na sua vida não é a chama do pecado. A única chama que deve permanecer na sua vida é a chama da minha presença, é a chama da Deixa eu ver quem entende essa palavra aqui, irmão. Glória, eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Saul obedece a Deus pela metade. O problema de Saul é que Saul era precipitado, irmãos. E aqui nós vamos ver, porque tem gente que diz assim: não, Deus não foi com a minha cara, não é assim? Deus não foi comigo, Deus não gosta de mim, não. Deus, ele é Deus de oportunidades. Não tem ninguém na face dessa terra que, senhora, eu nunca tive uma oportunidade dada por Deus. Todo ser humano teve, ou tem, ou ainda terá sua oportunidade. O texto diz que Samuel precisa se ausentar por um certo período. Só que Saul, vendo que Samuel estava tardando em retornar, e vendo que o povo estava se dispersando, o criticando, o texto diz que Saul toma partido, toma frente, e ele vai sacrificar. Ora, ele vai fazer um papel que não era dele, porque a ordem de Samuel não foi para Saul sacrificar, porque quem sacrifica ou quem oferece os sacrifícios é o sacerdote. O sacerdote na época era Samuel. Só que Saul, ele não é movido pela graça, ele não é movido pelo propósito, ele não é movido por Deus. Saul, ele é movido pelas circunstâncias. Saul, ele é movido pelas circunstâncias e pela opinião pública. Por que, pastor, sobre isso? Porque quando o povo começa a se dispersar, começam a assumir, a ir embora e a criticar, dizendo que o profeta e sacerdote estava demorando, Saul, preocupado com a opinião dos outros, ele vai passar na frente de Deus. A ansiedade vai falar alto, e ele vai fazer aquilo que não era para ele fazer. Só que Deus está levantando pessoas aqui que não são movidas por opiniões de homens. Deus está levantando pessoas aqui que são movidas pelo propósito de Deus. Oh, glória! Eu estou sentindo Deus aqui, porque quem é apressado, irmão, quem não sabe esperar o tempo de Deus, acaba dando ouvido a certas opiniões. Como assim, pastor? Tem gente que até tem o chamado de Deus. Tem gente que Deus diz assim: eu vou levantar, vou usar, vou ungir. Só que por causa de opiniões de terceiros, acabam se precipitando e saindo de onde não era para sair. Oh, glória! Sabe o que Deus está dizendo para pessoas aqui? O seu momento. Espera o tempo de Deus, porque o tempo de Deus vale a pena esperar, porque pode até demorar para uns, mas vale a pena esperar o propósito de... Deixa eu ver quem entende isso aqui.
Deixa eu ver quem pega essa palavra aqui. Levanta a sua mão direita para o céu, abre essa boca santa e solta o grito de glória. Faz aquele barulho que o inferno não está. Abre a sua boca e glorifica esse Deus. Aleluia. Glórias. Deus havia dado a oportunidade para Saul. Só que ao ver que Saul não tinha jeito, irmão, eita, vou falar. Tem pessoas que são tão difíceis, irmãos, que são tão precipitadas, que não sabem ouvir conselhos, não sabem obedecer e ouvir liderança, que não adianta você insistir, você falar. Infelizmente, irmão, porque tentar mudar alguém que não quer mudar é perder tempo, irmão. Deus deu várias oportunidades para Saul. Deus chama Samuel e diz: Samuel, eu me arrependo de haver constituído Saul como rei de Israel. Deus olha para Samuel e diz: Samuel, eu tenho um novo decreto para você. E o novo decreto é o seguinte: vai lá, enche o vaso de azeite e vem. Enche o teu vaso de azeite e... A ordem de Deus está sendo clara. Enche o vaso e vem. Ora, Deus não está dizendo enche o vaso e vai. Deus está dizendo enche o vaso e vem. E vem é diferente de vai. Por quê? Porque se Deus dissesse assim, enche o vaso, vai, é porque Deus ficaria aqui aonde a ordem foi dada, o profeta iria na frente e Deus chegaria logo a profeta. Só que quando Deus diz enche o vaso e vem, significa que antes do profeta chegar, Deus já estava trabalhando. Ô, glória! Aí tem gente esperando o profeta chegar, porque tem gente que diz assim: depois que o profeta chegar, eu recebo. Depois que o profeta chegar, eu adoro. Depois que o profeta chegar, o fogo, Deus está dizendo: eu já cheguei primeiro que o profeta. O profeta só vai confirmar tudo aquilo que eu já estou fazendo. Eita! Sentido Deus aqui. Quem crê que Deus já está trabalhando? Glória a Deus. Deus levanta. Eu amo, irmãos, a história de Davi. Não vai dar para contar tudo, porque as horas já estão indo embora. Eu amo a história de Davi, porque olhando para este homem aqui, a gente jamais poderia imaginar que Davi ia chegar aonde ele chegou. Por quê, pastor? Porque, primeiro, Davi era o menor da casa. E o menor, geralmente, não tinha certas prioridades que o primogênito tinha. Segundo, a família de Davi não era das mais tradicionais de Israel, irmão. Terceiro, Davi era até menosprezado pelos seus irmãos e desacreditado até pelo pai. Ora, a pergunta é: como que pode alguém que era o menor da casa, desprezado, menosprezado, que não vinha de uma família tradicional, vinha chegar aonde chegou? A resposta é simples: através da unção. Por quê, pastor? Porque a unção de Deus pega quem é pequeno e o torna grande. A unção de Deus pega quem está lá atrás da fila e coloca ele na frente. A unção de Deus pega quem não tem capacidade e o capacita. Levanta a sua mão, porque eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu quero profetizar no nome de Jesus que a unção que Deus derramou sobre a tua vida vai fazer você chegar em lugares aonde pessoas ainda não chegou. Pastor, eu não tenho condições, existem muitas coisas que me limitam. Quem te disse, irmão, que Deus trabalha com limites? Quem te disse que Deus, para levantar alguém, ele precisa ter dinheiro, ele precisa vir de família grande, família tradicional? Quem te disse que para Deus levantar alguém, ele precisa estar nos holofotes? Não. Deus, quando quer levantar alguém, ele vai até o campo e acha alguém para levantar. Eu estou dizendo que a unção de Deus vai te capacitar e chegar em lugares que jamais sonhou em chegar. Deixa eu ver quem acredita nisso aqui. Aleluias. Oh, glórias. Escuta, havendo Deus rejeitado Saul, Deus escolheu alguém.
Quem, pastor? Davi. Só que, na linha de sucessão do trono de Israel, após a morte de Saul, era Jonatas que seria o rei de Israel. Só que Jonatas, ele é tão inteligente, irmãos, e tão inspirado por Deus, que ele vai ver que Deus é na vida de Davi. Ele tinha tudo para olhar, porque Davi já era visto como alguém que tinha potencial, porque Deus já havia derramado unção sobre a vida dele. Até Saul olhava para Davi e dizia: não, esse tal de Davi aí, ele tem um negócio diferente na vida dele. Quem olha para você logo vê, irmão, porque a unção de Deus faz a diferença. Quem olha para você logo vê, não, olha só como que pode. Ele está na prova, ela está na prova e ainda está sorrindo, ainda está de pé. Não, é porque tem algo diferente na vida desse povo aí. Eita, aleluias. Só que Jonatas vai fazer uma aliança com Davi, e esse aqui é um grande segredo, irmãos. Qual, pastor? Fazer aliança com pessoas certas. Pode fazer aliança com quem tem unção. Olha para quem está do seu lado, dentro da bolinha do zóio dele, irmão. Vê se esse olho verde aí é natural, é lente, e diga para ele: escolhe as pessoas certas para você se relacionar. Pastor, como que eu vou saber quem são as pessoas certas? Irmão, a unção de Deus vai testificar. Vou falar, Jesus. Porque às vezes a gente se decepciona, não é por causa dos outros, não é por falta de aviso. Porque querendo ou não, ninguém é bobo mais, você já tem maturidade suficiente para perceber que com quem você fez aliança, não era para você ter feito. Ah, mas pastor, não, eu fui pego. Não, você não foi pego de surpresa, irmão, você já sabia. Jonas faz uma aliança com Davi, Davi faz uma aliança com Jonatas. Saul e Jonatas morrem. E quando Davi assume o trono de Israel, quando Saul cai no campo de batalha e Jonatas também morre, quando a família de Saul até então parece desamparada, Mefibosete tinha cerca de 5 anos de idade quando tudo isso acontece. A sua ama que cuidava dele, saindo apressadamente, todo mundo se dispersa apressadamente. O texto diz que Mefibosete cai e acaba fraturando as suas pernas. Ora, ele não nasceu do jeito que ele está. Uma fatalidade da vida levou ele a viver o que ele está vivendo. Se eu perguntasse para Mefibosete, você queria ser coxo? Obviamente ele me diria que não. Então a situação que ele está vivendo e o ambiente a qual ele se encontra é uma situação e um ambiente que não é culpa dele. Talvez a obra do acaso ou certas circunstâncias da vida levou ele a viver o que ele está vivendo. Porque tem coisas que nós não escolhemos viver. Tem lutas que nós... Irmão, quem escolhe que tipo de luta vai passar? Nunca vi. Eu nunca vi alguém olhar e dizer: Deus, eu quero ser provado assim, assim e nessa área. Não, existem coisas que simplesmente acontecem independente da nossa vontade. Por quê? Porque estando Mefibosete coxo, na situação a qual ele está, impossibilitado de fazer certas coisas, ele vai ser mandado à terra de Lodebar. Porque em Lodebar alguém vai cuidar dele. Só que o direito dele não está em Lodebar. O ambiente que foi ou que é por direito para ele não é Lodebar. Porque para Lodebar só ia quem estava em dificuldades. Somente pessoas que tinham certos problemas, certas deficiências, ou vivendo certas circunstâncias, é que iam para Lodebar. Traduzindo, Lodebar é como dizem por aí, era a terra de esquecimento. Era a terra de ninguém, que ninguém queria estar. Só que o direito dele não é estar em Lodebar. E para piorar a situação, tudo dele, por direito, não estar nas mãos dele. Pastor, o que é dele por direito nas mãos de quem? Está nas mãos de Ziba.
Porque Ziba, o servo principal da casa, a tradição lhe dá tal direito de assumir os bens do seu, vamos dizer assim. Então, estando Saul morto, não sendo ele um servo da família, um membro da família, mas um servo, ele tem o direito de assumir todos os bens. Então, todo o lucro que os rebanhos, que as ovelhas geravam, produziam, ao invés de estar nas mãos de Mefibosete, estar nas mãos de Ziba. A pergunta é, pastor, Ziba sabia? Sabia. Ziba conhecia Mefibosete? Conhecia. Ziba conhecia a história de Mefibosete? Sabia quem ele é? Conhecia e sabia. Pastor, por que então que Ziba não foi lá em Lodebar, tirar Mefibosete de lá e restituir a ele tudo que era dele? Por medo de perder aquilo que ele se apropriou. E o que ele se apropriou não era da vontade de Deus e não era projeto de Deus para a vida dele. Então, por medo de Mefibosete tomar o seu lugar, ele mantém Mefibosete lá. Por quê, pastor? Porque tem gente que até poderia te ajudar. Tem gente que até poderia te estender as mãos. Tem gente que até viu que você tem potencial, que você vai dar fruto, que você pode chegar muito longe, que poderia investir em você, mas não investe. Por quê? Por medo de você tomar o lugar dele. Porque quem não conhece a sua identidade, irmão, geralmente vai agir dessa forma. Como? Tentando ofuscar quem tem brilho. Tentando ofuscar. Como, pastor? Falando mal, não dando oportunidades, não ajudando, porque poderia fazer, mas não faz por medo. Porque quem não quer te ver crescer é porque tem medo de você crescer mais do que ele. Só que Deus tem projeto na vida de Mefibosete, e querendo Ziba ou não, querendo o inferno ou não, querendo os inimigos ou não, o rei vai mandar chamar quem está em Lodebar. Deixa eu ver quem é a cara cheia, que lebarácia. Levanta a sua mão, abre a boca se você pega essa palavra. Ô, glórias! Por quê, pastor? Mefibosete está esquecido e é o direito dele estar em Jerusalém e não em Lodebar. Eu estou arrepiando aqui, irmão. Estou sentindo Deus aqui. Amando-se de Calabá, que levará súria. Só que Deus tem propósito. Por quê, pastor? Porque há uma aliança que resguarda a vida de Mefibosete. Pastor, por que Mefibosete não vai morrer em Lodebar? Porque existe uma aliança, e essa aliança vai tirar ele de Lodebar. Vai tirar ele de Lodebar. Esse pacto que foi feito lá na cruz Calvário, irmão, lá no madeiro, esse pacto de sangue, essa aliança vai te tirar de Lodebar. Vai te tirar de Lodebar. Vai te tirar. Deixa eu ver quem pega essa palavra aqui. Deixa eu ver quem pega essa palavra aqui. E o pacto de sangue fala mais do que dinheiro. O pacto fala mais alto do que qualquer conversa. O pacto de sangue fala mais alto do que obra de macumba, do que bruxaria, inveja, do que olho gordo, querendo o inferno ou não. O pacto que foi feito lá atrás vai te tirar de Lodebar. Vai te tirar de Lodebar. Quem acredita aqui? Glórias. Para a gente finalizar e poder orar. Davi chama Ziba. Davi chamou quem? E disse: e aí, Ziba? É você mesmo, é Ziba? Ziba todo cheio, dizendo: o rei vai me honrar. O rei vai me exaltar, é agora. É tu mesmo que é Ziba? Sou eu mesmo. Tem alguém aí da casa de Saul, Davi, da aliança? E todo esquecido precisa, irmão, que alguém lembre dele.
Davi lembra-se e diz: tem alguém aí da casa de Saul? Restou ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele? Parece que eu Ziba coçando a cabeça e dizendo, olhando assim, em ocultar e não falar nada, mas ele sabe que mentir, irmão, é colocar o seu pescoço a prêmio. Ele sabe que mentir para o rei, porque uma audiência perante o rei é coisa séria. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: você está na presença do rei. Diga: o rei marcou uma audiência com você hoje aqui. Oh, glórias. E diante do rei as máscaras caem, irmãos. Ele está diante do rei, a máscara dele vai lá embaixo, ele olha para o rei e diz: tem um ainda. Quem? Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas. Só que ele tem um porém, Davi. Qual? Ele é aleijado. Ele é coxo de ambos os pés. Observe que Ziba vai até fazer menção de Mefibosete, porque ele conhece a história de Mefibosete. Ele até conhece a história de Mefibosete. Mas ele não quer que Mefibosete seja abençoado. Porque tem gente que conhece a sua história e não quer que você seja abençoado. Tem gente que sabe que você é uma pessoa guerreira, batalhadora, mas mesmo assim quer te prejudicar. Porque a expressão que ele usa é essa: tem um Mefibosete, só que, porém, entretanto, ele é coxo. Parece que eu vejo Davi olhando. Sabe quando uma pessoa dá uma resposta na outra e aquela resposta vai na alma como se fosse um soco, irmão? Davi olha, parece conjecturando, irmão, coisa de... O Davi olha e diz assim: quem te perguntou se ele é coxo ou não? Eu não quero nem saber se ele é coxo. O que eu quero é que ele seja abençoado. Oh, glórias. Por quê, pastor? Porque nesse momento, Davi diz assim, eu finalizo agora: manda chamar Mefibosete, troca as vestes dele, dá um banho nele, faz a barba, passa um perfume cheiroso, igual esse irmão, essa irmã está do seu lado nele, traz ele de Lodebar para Jerusalém. Mas Davi, ele é coxo, eu não quero saber por quê. Para abençoar ele e para tirar ele de lá, eu não quero nem saber quais são as deficiências, os possíveis defeitos dele. O que eu quero é abençoar a vida dele. É abençoar a vida dele. Levanta a sua mão para o céu, porque eu vou liberar uma palavra profética. O rei te abençoar, meu filho. O rei não vai olhar para a sua paixão. O rei não vai olhar para aquilo que te limita. O rei não vai olhar se você fala isso, se fala aquilo. O rei te tirar de Lodebar, porque ele sabe que em Jerusalém ele te conserta, ele te molda, ele te trata. O importante é ir de Lodebar. O rei não está nem aí para as tuas dificuldades. O rei quer te tirar de Lodebar, quer te tirar. Levanta a mão e receba. Eu tenho uma palavra para a vida de alguém aqui, e a palavra é essa. Pega se você quiser. A palavra é essa: chegou o momento de sair de Lodebar. Jerusalém te espera. Jerusalém te espera. Fica de pé aí adorando. Fica de pé glorificando. Jerusalém! Oh, glórias. Não, você vai emprestar a sua boca para Deus e vai falar para pelo menos 2 pessoas que estão aí do seu lado. Você vai dizer para ele assim, diga para ele: é noite de sair de Lodebar. Diga: é noite de sair de Lodebar. Não, você vai profetizar mais a fundo e diga para ele: Jerusalém te espera.
Jerusalém te espera. Jerusalém te espera. Deus está falando algo comigo aqui. Deus está me dizendo: diga para o meu povo que chegou o momento de eu trazer restituição. Aquilo que é deles por direito vai voltar para a mão dele. Eu estou sentindo a graça aqui. Ziba perdeu a oportunidade, irmão. Ziba perdeu porque o que está na mão dele não é dele, é de Mefibosete. Parece que o Davi dizendo: Ziba, segura essa. Acabou a mamada. Isso não é seu, é de Mefibosete. Vem, Mefibosete, senta na mesa, come do pão, veste a roupa, seja honrado. Há um tempo de honra. Há um tempo de honra chegando. Prepara para louvar aí. Prepara para louvar. Há um tempo de honra chegando para a tua vida. Se fosse outros, irmãos, já teria até se matado, porque a pressão psicológica que Mefibosete viveu, irmão, não é para qualquer um. Sabendo que ele tem direito, sabendo que o que é dele está na mão dos outros. Olha a pressão psicológica que esse homem viveu. Olha o emocional dele está abalado ao ponto de ele chegar para Davi e dizer: eu sou igual um cão morto, Davi. Quem sou eu para o Senhor lembrar de mim? Ele está lá embaixo, mas Davi olha para ele e diz assim: não, você não é cão, não, você é príncipe. Você é príncipe. Você é príncipe. Sabe o que Davi está dizendo? Que esse emocional para cima, Mefibosete. Chega de autoflagelar, Mefibosete. Chega de ficar se fazendo de coitado. Você é príncipe. O que é teu e está em Jerusalém. E pronto, acabou. Deixa eu ver quem acredita. Adora ele aí. Adora ele aí. Oh, glórias. Adora ele aí. Nós já vamos orar, mas você vai adorar junto com o Ministério de Louvor. Oh, glórias. O rei está convidando pessoas para sentar na mesa. Davi olha para Mefibosete e diz assim: Mefibosete, se prepare, porque tem um lugar especial, preparado e feito para você sob medida. Aonde, pastor? Em Jerusalém, na mesa, junto com o rei, lá da... Jesus amado. Irmão, a dificuldade ou a deficiência de Mefibosete era da cintura para baixo. Esse que ele tinha era nos seus pés, nas suas pernas. Ele estava coxo. Aí vem o rei dizendo: Mefibosete, você vai se assentar na mesa. Assentar onde? E quando você se assenta na mesa, a única coisa que aparece é você da cintura para cima. Aí o rei está dizendo: se prepare para sentar na mesa, porque na mesa do rei, quem olha para você não vê os teus defeitos. Na mesa do rei, quem olha para você não vai enxergar as tuas dificuldades. Oh, glória. As tuas, do rei, as minhas limitações desaparecem. Na mesa do rei, as minhas deficiências
deficiências somem. Na mesa do rei, os meus defeitos não são considerados, porque o rei não vai me olhar da cintura para baixo, o rei vai me olhar da cintura para cima. Na mesa do rei não importa qual é a tua deficiência, o teu defeito não importa. Na mesa do rei o que importa é você e não aquilo que te... Eita! Na mesa do rei o que importa não é o que você passa, não é o que você vive. Na mesa do rei o que importa é você, é você, é você. Quem está na presença do rei aqui? Eu quero convidar os irmãos para vir aqui à frente. Eu quero profetizar na sua vida. Sai toda a igreja do seu lugar e vem aqui à frente. Aleluia. Isso. Vem, mas vem ligado com Deus, irmão. Vem, isso. Não vem jururu, não. Vem porque você está saindo de Lodebar. Você está prestes a entrar em Jerusalém. Você está prestes a entrar em Jerusalém. Oh glórias, oh glórias. Coloque a mão no seu coração, nós já vamos orar, irmãos. Glória a Deus, coloque a mão no seu coração. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos um instante. Nas asas do seu amor. Glória a Deus. Esconda-me em si. Esconda-me em si. Nas asas do seu amor. Esconda-me em si. Esconda-me em si. Nas asas do seu amor. Esconda-me em si, esconda-me em si, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, nem seu nome mais nem do que eu conheço. Como eu amo seu nome. Há uma graça de Deus aqui. Como eu amo seu nome, mesmo nem mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Deixa Deus descer na terra, irmão. Isso, traz Deus para perto. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? E este é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Glória a Deus. Os irmãos vão ficar ombro a ombro, um do lado do outro, amém? De frente para o altar. Entra do lado do seu irmão aí. Isso. Um do lado do outro. Glória a Deus. Isso. Ajeitar aí as pessoas. Isso. Glória a Deus.
Para a gente poder orar por todo mundo, amém? Isso. Agora você vai soltar suas mãos. Você vai soltar suas mãos. Se estiver com a mão no bolso, você vai tirar a mão do bolso. Amém? De braço cruzado, dedo cruzado, perna cruzada. Você vai soltar aí agora. Glória a Deus. Solte as mãos. Convido você agora a fechar os teus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Os obreiros, as obreiras vão estar aí atrás. Amém? Nesse momento, irmão, você não vai precisar orar. Eu vou pedir que você faça silêncio. Amém? Somente os obreiros vão estar na intercessão. Isso, feche os teus olhos. Eu quero profetizar um milagre na sua vida.